plácida, de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Poder sentar. Seu Ricardo. Bom, gente, gostaria de agradecer o convite da Mathieu para contribuir com a organização do evento, né? Ela que encampou essa ideia aí, e eu bastante interessado em discutir essas ideias conservadoras aqui no Pará, que a gente vê que ainda precisa de tem muito desafio à frente aí para a gente, né, para o nosso estado. Então, meu nome é Ricardo Alencar, compondo aqui a mesa. Nesse momento inicial, que vai ser, segundo a nossa programação, a palestra do Alan Santos. Caminhou aí uns quase 4.000 quilômetros de lá para cá, e que está aqui com a gente dividindo aí um pouco do que a gente acompanha à distância. Sempre esse mundo do virtual, quando a gente faz o download da pessoa, é uma coisa bem mais interessante. Então, né, a gente ouve todo dia mas quando faz o download parece que, sei lá, aquela aumenta mais a conexão. E uma honra tê-lo aqui. Eu gostaria de, em nome de todos, né, agradecer essa disposição. Eu sei que tem a família, ficar longe, tudo mais, é super complicado. E agradecer a todos a presença. Então, vamos iniciar, né, esse momento de conversa com o Alan. Eu não sei se ele tem um tempo na cabeça, mas a gente pensou aqui em 1 hora, 1 hora e meia, entre fala e perguntas e dúvidas. Tá? Obrigado.
Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia. É bem melhor assim do que pela tela do computador. A gente não sabe com quem a gente está falando, do outro lado, né? E eu brinco com... Estava conversando outro dia com um novo professor que veio dar aula de economia no terceiro academia, que foi um dos pais um dos primeiros a trazer a escola austríaca para o Brasil, o Sr. Jorge Lório, que ele é diretor pedagógico do Instituto Mises, foi o professor responsável pela cadeira de economia na UERJ. E eu brinquei com ele e falei assim: o senhor me perdoe pelo terça livre, né? Porque ali às vezes a gente tem que fazer o papel de ratinho da direita, né? Chegar gritando, vagabundo, petite, para acordar o pessoal, né? Mas quando a gente está entre nós, é bem melhor, né? Que a gente pode conversar, tirar dúvidas de temas mais profundos, que às vezes na internet fica inviável, né? Então esse é o papel hoje das nossas viagens pelo Brasil, de tentar entrar em contato com as pessoas, conhecê-las pessoalmente, ouvir as dores, as dúvidas, as angústias, e assim a gente conseguir criar um laço de amizade em prol da nossa nação, do nosso país. O tema é o desafio do conservadorismo no Brasil. O primeiro alerta que eu quero fazer é que o termo conservador, aqui, eu gostaria de lembrá-los aquilo que Aristóteles nos ensina, né? Existem muitos modos de se falar do ser. Então você pode usar o termo conservador para várias coisas, né, na linguagem. Então, um indiano que quer processar Madre Teresa de Calcutá porque ela está ajudando as criancinhas que estão com fome, ele está conservando as tradições, né? Lá na Índia, ele pode ser dito conservador, né? Vem uma mulher trazer uma novidade, né, de cuidar de uma criança que está na miséria, e ela de casta inferior, tem que morrer de fome, tem que morrer com a doença que está ali, e Madre Teresa vem trazer uma novidade, e só que a conservadora aqui, aspas, né, é a Madre Teresa e não o indiano que está deixando a criança morrer de fome. Então pode-se confundir muito o termo conservador na cabeça de algumas pessoas. Pode imaginar que nós somos conservadores ingleses, né? Ou então pode pensar que nós somos conservadores americanos. E aí o pessoal bota tudo dentro de um bloco, uma caixinha, e quer chamar todos os movimentos de todos os países de conservador. Só que nós precisamos respeitar a história de cada país. Então, grandes homens no Brasil já traziam esse desejo de conservar certos valores, como o próprio Roger Scruton, um conservador britânico, diz. Existem duas maneiras de analisar o conservadorismo: de uma maneira metafísica, na linguagem do Roger Scruton, e de uma maneira empírica. O que ele quer dizer com isso? Na questão metafísica, o Roger Scruton está querendo dizer que existe aquele conservadorismo onde você tem alguns valores que você considera como sagrado e você tenta evitar que esses valores sejam profanados. Essa é a linguagem do Roger Scruton para o conservadorismo metafísico. E a questão empírica é aquela mais prática possível, né? Você está colocando novas leis, novas instituições, um novo modo de pensar, e aquilo ali não está dando certo. Então vamos dar 2 passos para trás para a gente tentar recuperar politicamente alguns problemas que não eram para existir. Só que nessa questão do conservadorismo empírico, pode ser que você fique numa situação cíclica, né? Toda vez que você quiser dar 2 passos para trás, você está voltando. Uma questão de tempo, você está recuperando, você está refazendo todos os erros. Como ocorre, por exemplo, com algumas pessoas que têm medo da privatização. Ela fala assim: não, vamos voltar para o regime militar, porque ali a gente tinha segurança, etc. E as estatais funcionavam. E aí, se você faz isso, vem um novo PT, porque PT é só um símbolo hoje, na verdade, de oligarcas que se uniram com narcotraficantes, com alto escalão da esquerda internacional, para poder manter o domínio no país, né? Quando eu falo PT aqui, eu espero que vocês entendam isso. Eu estou falando de narcotraficantes, narco-estado
pessoas que são psicopatas não deveriam estar dentro da sociedade. Essa é a verdade. Por isso que não se assustem que o número de hospícios diminuiu. Isso não é acidental. Não sei se vocês já perceberam isso. O número de hospícios diminuiu no mundo. E aí você percebe como aconteceu com um cara lá do... Não sei se vocês viram lá do BNDES, que queria bater no Temer. Ficaram sabendo disso aí? Uma funcionária do BNDES me ligou desesperada, conhecida nossa, falou assim: eu não sei o que está acontecendo, né? O salário dessa galera é bem alto, bem alto. E ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, eu trabalho com um bando de gente louca. Eu falei assim: não tenha dúvida, clinicamente falando você está certo. Não é analogia, não é metáfora. O número de pessoas que realmente perderam a sanidade mental é alto. E existem mecanismos para que você crie uma sociedade doente. Então, quem tiver com papel e caneta na mão, anote o nome de um psicólogo, que eu quero que vocês escutem as palestras dele, leiam os textos dele. Chama-se Martin Federico Echavarria. Ele vai dizer que a nossa sociedade ela possui um caráter patógeno. Não é analogia, não é metáfora, tá? É Martin, M-A-R-T-I-N, acento agudo no I, Martin Federico, não é Frederico, é Fe, F-E, tá? Federico Echavarria, assim que se escreve, Echavarria. Martin Federico Echavarria. Tem uma entrevista que ele nos concedeu no Terça Livre, ao lado do grande professor Sidney Silveira e do psiquiatra Ítalo Marcilli, onde nós tratamos um pouco dessa questão do caráter patógeno da sociedade moderna. Existe uma palestra do professor Echavarria sobre essa questão do caráter patógeno de nossa sociedade. O índice de suicídio tem aumentado em todo o mundo. Por uma questão ética, esses números não podem ser quantificados, tá? E eu concordo com isso, porque isso pode estimular mais ainda pessoas que têm uma psique abalada, mas o número de suicídio tem aumentado drasticamente e ele está absolutamente conectado com... Deixa eu só botar um reloginho na minha frente aqui, que eu vou poder me controlar. Esse número de suicídio ele está absolutamente conectado com o uso de drogas, com a destruição do tecido familiar, está conectado com a destruição da linguagem. Existem vários estudos, livros sobre isso, com a destruição da educação, com a destruição da religião, a perseguição religiosa. E não é à toa que nós estamos dentro desse hospício ao céu aberto, que não é mais só o Brasil. Vocês terem uma ideia, Donald Trump, ele, não sei se já conseguiu, se alguém tiver a atualização da notícia, porque eu estou um pouco sem notícia desde ontem, 10 da manhã, mas Donald Trump estava quase conseguindo colocar... Estavam votando. Está votando ainda? Está votando, é. Mas ele vai conseguir. Vai. O Donald Trump está conseguindo colocar um homem, um juiz conservador sério, contra o aborto, contra a legalização das drogas, um cara sério, para o Supremo Tribunal de lá, a Suprema Corte americana. Acreditem, isso foi debate nacional. Tem que rir, porque não tem como levar isso a sério. Uma mulher disse que ouviu falar que uma outra mulher teria sido assediada por esse juiz quando ele tinha 17 anos e a menina tinha 15 na escola. Mas atentem, ela não é a vítima. Ela ouviu falar que a vítima teria sofrido isso. E aí, ao ser questionada, né, ela fala: não, Donald Trump tem que responder isso aí. E aí, no questionamento, isso ao vivo, na Fox News, CNN, todas as redes de comunicação americana de massa, perguntaram para ela: mas ele já foi acusado para poder responder? Ela: não,
Ele tem que responder. Aí perguntaram, mas antes de ser acusado? Ela, sim. Vocês entendem o nível de insanidade que está o mundo hoje? E nós estamos falando dos Estados Unidos da América, onde nós tivemos aí, por exemplo, quem é católico sabe muito bem, onde nós já tivemos Adolf Tanqueray como professor do seminário de St. Mary's em Baltimore. Nós tivemos Fulton Sheen na TV, dando programas, grandes intelectuais americanos, nós já tivemos. Estamos falando dos Estados Unidos da América, não estamos falando de um país que não teve um histórico de grandes intelectuais. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que politicamente, culturalmente, dentro da nossa própria religião, a burrice virou troféu? Por que o sentimentalismo ele se sobrepõe hoje à razão de uma maneira, assim, de um modo tão fácil? Basta chorar e acabou. Não importa se o seu raciocínio é verdadeiro, basta se fazer de vítima. Porque hoje na sociedade, em qualquer esfera de debate, religioso, metafísico, político, filosófico, se você usar de palavras bonitinhas, se comportar daquele jeitinho, sabe, eu vim aqui só para dialogar, porque a diversidade é o que vai construir o mundo melhor. Se você continuar falando assim, e aqueles que discordarem serão degolados, vai todo mundo te aplaudir no final. Só porque o seu tom de voz, o seu modo de falar. E existem técnicas, das quais eu não estou usando aqui agora. Como, por exemplo, vocês podem olhar todas as palestras e conferências da Hillary, do Obama. Eles sempre falam assim, o microfone que é assim. O microfone nunca está perto. É sempre nessa postura aqui, coluna reta, falando com as pessoas. Existem técnicas de você atrair o público. Faz silêncio e continua falando. Existem várias técnicas. E eles usam de todas essas técnicas porque a plateia é uma plateia de pessoas absolutamente decapitadas. Não tem mais cérebro. É igual bicho, igual cachorro. A nossa sociedade ela ficou assim. O fundamento do relacionamento entre um homem e uma mulher é carnal, totalmente. O ápice da relação é se no relacionamento sexual eles estão bem. E isso é o ápice. Não importa mais se a pessoa é boa, se ela vai sofrer junto com o cônjuge, na dor e na alegria, na riqueza e na pobreza. Viramos literalmente bichos. Só que tem um problema, nós já somos animais. E o doutor Echevarria, que eu mencionei, ele vai falar da agretudo animalis, egretudo animalis, que é de tombo, né? Que é a bestialidade. Existem ações humanas que, quando elas imitam bichos, você não pode dizer que são ações animalescas. Você tem que dizer que é bestial. Por que é bestial? Porque nós já somos animais, só que nós somos racionais. Então, no momento em que nós, como homens racionais, animais racionais, violamos a razão, nós não imitamos os bichos. Nós nos tornamos o que os filósofos gregos, e depois na tradução latina, ficou como bestial, que é triturar a criança no ventre da mãe, ou depois de nascido. Os romanos faziam isso, né? Matavam a criancinha, ou nas tribos indígenas, quando enterra vivo. São atitudes bestiais. Por mais que alguns animais tenham esse tipo de comportamento, quando o homem, que é um ser, um animal racional, tem esse tipo de comportamento, você não pode dizer que ele é um animal irracional, porque ele tem a razão. Ele está usando a razão para alcançar um objetivo que é absolutamente bestial. Então, eu dei abri esse parênteses enorme para dizer que nós, no Brasil, não queremos conservar qualquer coisa que venha do passado. Até mesmo porque alguém aqui vai duvidar que, historicamente, os índios já matavam outras pessoas e eram canibais. E, querendo ou não, se alguém quiser conservar isso, ela pode ser chamada de conservador. Concordam comigo? Aqui
esqueçam a essência do termo. Se você ficar nesses clichês da mídia, né, preso a uma palavra, nós não conservamos qualquer coisa do nosso passado. O canibalismo indígena é uma coisa que nós não queremos conservar de jeito nenhum. Há de concordar comigo, pelo amor de Deus, todos aqui. Obrigado. Então, existem valores que construíram a nossa nação e que não são provenientes do iluminismo, da Revolução Francesa, e que nós queremos abraçar com todo o nosso coração. Afinal de contas, nós não estamos aqui lutando para defender uma folha de papel chamada Constituição. Nós defendemos a Constituição, mas não morreríamos por uma folha de papel. Nós morreremos por amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, para defender a nossa pátria. Talvez porque, se amanhã tivermos a oportunidade de mudar a Constituição, não iremos morrer pela antiga. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que o ápice da nossa união, ela não é nem mesmo as cores da bandeira, o território, porque tudo isso é muito passageiro. O elo que nos liga uns com os outros para defender é o perigo iminente que está nos ameaçando. E esse perigo, ele não quer só rasgar a Constituição. Isso é muito pouco. Ele quer trucidar e matar os nossos familiares, roubando nossas terras, aumentando o narcotráfico, colocando fuzis em nossas cabeças, na cabeça dos nossos filhos. Então o elo que nos une, ele é muito, muito superior a uma simples Constituição, a uma bandeira, uma limitação territorial. Alguns homens na história da humanidade já faziam isso, defendiam os seus valores, independentes de estarem circunscritos por um território. Os próprios espartanos, na Grécia Antiga, quem se considerava grego, não era uma questão territorial, mas era uma questão de valores e de princípios. E, um pouco mais recente, não tanto na Grécia Antiga, existem dois homens que eu admiro muito: Garcia Moreno e Andreas Hofer. Os dois defendiam valores fundacionais dos seus países. Andreas Hofer na Áustria, na terra do Tirol. Quem que já brincou aí, já foi, né? Como é que é o nome daquela? Tirolesa, né? Vem de lá, que eles se locomoviam dessa maneira. Parece brincadeira, mas não é sério, né? Tirolesa era um meio de transporte lá no Tirol. E Andreas Hofer é dessa região, um homem que lutou por Deus, pela igreja e pela pátria contra Napoleão. Derrubou 3 vezes a tropa de Napoleão, e na 4ª Napoleão veio com tudo e matou ele e os seus camponeses. Mas você se pergunta, né, como é que um bando de camponeses conseguiu derrubar as tropas de Napoleão e acabou perdendo? Napoleão acabou conquistando, mas quando você vai no Tirol hoje, não é a estátua de Napoleão que está lá, é a de Andreas Hofer. O que leva um homem a defender a sua pátria dessa maneira? Quando você vai pesquisar a fundo a vida desses grandes homens, a pátria tem um valor subalterno ao valor divino. Não é apenas uma questão territorial. Existe uma razão muito além da matéria, da questão da limitação territorial. E nós tivemos grandes homens assim aqui no Brasil. Vocês sabem que o Belém já chegou a ficar fora do Brasil, certo? Mesmo assim, nós estamos unidos como nação, hoje. Mas quem fez isso? Quem que conseguiu nos conectar à história dos nossos antepassados, a ponto de hoje termos uma única nação? Foi o Império Brasileiro. E o Império tinha muito claro o desejo de ter Deus acima de tudo. Por isso a coroa aqui, né? Cristo acima. E mesmo na nossa Constituição, o conceito de... Estou lendo um livro muito bom do Marcos Boeira, você vai gostar do livro, que é a influência da Potestas Imperii na Constituição de 24, mostrando que a nossa Constituição ela não era tão liberal como alguns liberais gostam de ensinar. Não liberalismo
econômico, liberalismo político mesmo. Esse é um tema para outra palestra. Então nós temos valores no Brasil que nós precisamos defender e que nos conectam uns aos outros. E esses valores, eles estão muito além dos problemas superficiais. Ou seja, nós queremos nos defender dos bandidos? Sim. Nós queremos nos defender dos criminosos? Sim. Nós queremos nos defender do comunismo? Sim. Mas eu aviso, isso tudo ainda é a espuma do problema. Na livraria do Terça Livre vocês vão poder encontrar esse livro aqui, Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Isso aqui não é um tema para debater com um coleguinha na escola ou no trabalho. Nem inicie esse tipo de discussão com seus colegas que não estão por dentro do que está acontecendo. Sabe por quê? Isso aqui você precisa de muito preâmbulo para entender, senão vai todo mundo achar que você é o cabo da ciúme. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Tá ao vivo isso aqui? Tá. Tá, beleza. Mas eu vou falar assim mesmo, a gente já está vencendo a quarta ação já. O Instituto Alana do Itaú, junto com a Estela Renner, eu já estou vencendo a quarta ação contra eles. Na verdade, que eu sofri, né? Pediram 30 mil em cada ação. E eu não falei nada demais, eu só falei o que eles fazem, que é a promoção da ideologia de gênero. Existe um vídeo da Estela Renner, que é a produtora, em conjunto com o Alana, onde eles falam que o feto tem potencial orgânico para se tornar um sujeito, e isso pode ser utilizado para o aborto facilmente. Então eu só denuncio essas coisas que eles já fazem e disse que tudo que eles fazem está dentro da lei. Foi aí que eles perderam, porque eles tentaram colocar palavras em minha boca. Se você tem um bom advogado, graças a Deus eu tenho um, ele conseguiu mostrar para o juiz que eles não estavam me acusando daquilo que seria justo, vamos dizer assim, né? Então perderam as ações, e aqui mostra muito isso, que o nosso próximo desafio ele está muito além de PT, MDB, etc. E vocês já ouviram falar, né, de George Soros, dos globalistas. Eles são muito mais perigosos, muito mais terríveis, muito mais devastadores do que qualquer luta partidária, política que nós temos hoje no Brasil. Por quê? Eles não precisam do dinheiro do Estado, eles conseguem influenciar o Estado sem estar nele, eles conseguem manipular as mentes, e aí está o grande problema. Um povo sábio é impossível. É impossível você ter um povo, uma massa que seja inteligente, que leia, que estude. Então, na história da humanidade, sempre ocorreu que alguns homens, algumas pessoas, conseguiram influenciar outras pessoas, que por sua vez vai efeito cascata. Esses homens que acabam influenciando, eles precisam ser grandes, eles precisam ter as virtudes nos poros, sabe? Você toca nessa pessoa, tem que estar pelo menos ali um resquício na tua mão, sobretudo das virtudes cardeais, né? A prudência, que não é medo, é sabedoria, a justiça, a fortaleza e a temperança. E isso é a base da civilização ocidental. Um homem temente a Deus, fundado nas virtudes, que não tem a nação, o país. E óbvio, né? Na verdade, essas virtudes elas não se adquirem pedindo a Deus. Ele pode te ajudar, mas essas virtudes elas exigem a sua decisão. Esses grandes homens da nossa nação, o professor Rodrigo Gurgel, no livro de literatura Esquecidos e Superestimados, eu gosto muito desse título, porque você pode aplicar isso a todas as áreas. Ele aplica à literatura, mas você pode falar dos homens que foram esquecidos e daqueles que foram superestimados, que não são grandes homens no nosso país. E não é difícil de encontrar. Se vocês forem procurar papéis, história da própria cidade de vocês, vocês vão encontrar.
os superestimados e os esquecidos, que não deveriam ser esquecidos, e esses superestimados que foram louvados e incensados pela mente dos revolucionários, que na verdade não eram nem um pouco heróis. Exato. Então, nós precisamos ir ao encontro desses grandes homens do passado, no Brasil, que escreveram sobre os reais problemas que nós vivemos, como Jackson de Figueiredo, Gustavo Cossão, homens que viram esse monstro revolucionário crescendo e engolindo todos os princípios e valores que mantêm a nossa nação unida. Quando eu estive no Rio Grande do Norte, eu falei da Pérez, esqueci o nome dela, uma feminista do século XX, aqui no Brasil, uma das que iniciaram o movimento feminista aqui, e ela influenciou o primeiro voto feminino lá no Rio Grande do Norte, que foi um dos primeiros votos femininos no Brasil, no início da República. Alguém poderia dizer, como assim, Alan? O voto feminino, então, é do movimento feminista, então a gente tem que lutar contra o voto feminino? Não, para, feio, eu não disse nada disso. Né? Eu só estou dizendo que ela usou isso como um navio quebra-gelo para implementar a agenda feminista no Brasil. E já lá no Rio Grande do Norte eu apontei alguns autores conservadores que estavam lutando contra isso. Em Curitiba, quando eu dei palestra também, eu pesquisando, encontrei o ciclo de estudos Bandeirantes de grandes intelectuais que estavam lutando contra essa ameaça revolucionária que estava nascendo no Brasil. Se vocês pensam que o PT é o ápice de tudo que nós temos no Brasil, o Partido Comunista veio para cá em 1920, encontrou um terreno fértil, anticatólico, de horror à igreja, querendo acabar com o trabalho das universidades católicas, porque nessas universidades se formaram grandes homens e grandes intelectuais. Acabando com a educação, eles conseguiram facilmente eleger o Lula. Resumindo, é isso. Se você toma as universidades, se você toma a fonte do saber, se você consegue manipular o modo de pensar, é só você sentar na cadeira, colocar o cronômetro e esperar que os zumbis apareçam. Isso é o que eu estou resumindo desse livro aqui. Por quê? Eu falei do Instituto Alano. Vocês sabiam que a propaganda infantil, publicidade infantil, na TV, ela foi retirada, absolutamente, né? Cigarro e propaganda infantil. Não tem mais na TV. Não tem. Foi trabalho do Instituto Alano, por meio do Prioridade Absoluta e outros movimentos dentro do Alano. A alegação era que as crianças estavam sendo usadas como ferramentas do tão perverso e maldoso capitalismo. E isso era injusto, porque a criança não tem discernimento, ela vai ficar assistindo o programinha lá, e daqui a pouco ela vai querer comprar aquele produto, vai forçar a mãe, isso vai fazer um problema psicológico na criança, etc. Soa bonito isso, né? Soa bonito isso. Não soa bonitinho? Puxa, né? Manipular a cabeça de uma criança no meio da publicidade. Mas o mais interessante é que o próprio Alana tem um outro projeto chamado Território do Brincar. E no Território do Brincar tem outro discurso bonitinho. Eles filmam crianças na miséria, brincando com pedaços de pau, e falam que isso é mais valioso do que brincar com iPad e iPhone. Também sou bonitinho, sou. De fato, eu não quero meu filho brincar com iPhone e iPad. Vocês entendem que está misturado aqui a coisa? E aí eles promovem o que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira chamava de miserabilismo, ou indigenismo, que é a mentalidade tribal. E aí, não se assustem se vocês encontrarem discursos como esse aqui. A formação profissional aumenta a produtividade econômica. A escolaridade agrega valor econômico ao estudante. Ou temos como a indústria da educação, ou o ensino vocacional e técnico é uma forma de investimento no capital humano, análoga ao investimento em maquinário em construções.
Sabe de quem é essa frase aqui? Quem que já ouviu falar em Milton Friedman? Liberal, escola de Chicago. Isso aqui não é isso aqui não é um membro do Partido Comunista, tá? São os liberais, que o Partido Novo tanto gosta. Tá aqui. Sabe a ideia de Voices? O pessoal do Novo usa muito? Milton Friedman. Tá aqui. Esse autor, ele desmascara porque tem um ponto aqui que eu quero ler para vocês, onde ele fala o seguinte. Não, para cá. Aqui. Preste bastante atenção no que eu vou ler. Tá? O Fórum Econômico Mundial defendeu laços mais estreitos entre formuladores de políticas educacionais e empresas, introduzindo a educação empreendedora como solução econômica para a pobreza e desigualdade salarial, enquanto repetia o mantra que diz que a educação pode trazer o crescimento da economia, o fim da pobreza e a redução da desigualdade salarial. Isso aqui é um trecho do Fórum Econômico Mundial. Depois eles criaram o Human Capital Report, que é o relatório de capital humano. Depois o Índice de Capital Humano, que é o Human Capital Index. Aqui tem muito conteúdo para falar, eu não vou poder entrar muito nesse tema, mas, resumidamente, o que ele está denunciando aqui é que as escolas, elas deixaram de ser um fomento à sabedoria para produzir pessoas para o mercado de trabalho. A nossa Constituição é exatamente isso. Tá? Se vocês forem na Constituição Brasileira de 88 e olhar lá, a definição de educação é para o mercado de trabalho. Então, o que eles querem fazer com a nossa educação? Desde as criancinhas, os jovens e os adultos. Nós teremos um neurocirurgião que vai conseguir fazer uma cirurgia a laser. Ali eu estou viajando dentro de neurocirurgia, então, mas eu estou falando que é um grande neurocirurgião. Mas se você perguntar para ele, você é a favor do aborto? Ele ficará em dúvidas. Você vai encontrar um engenheiro que conseguirá fazer uma estrutura de engenharia impressionante. E aí depois você pergunta para ele temas tão simples como a legítima defesa, ele não vai saber te responder. Isso é educar as pessoas para o mercado de trabalho. Elas ficam tecnicamente avançadas, mas como seres humanos são piores do que os bichos. Porque é inadmissível que hoje na sociedade tenha esse debate se deve ou não triturar uma criança no ventre de sua mãe. Isso é inadmissível. Eu estou aqui com vocês, mas eu gostaria de estar com a minha cunhada que acabou de perder o bebê ontem. Não é legal isso. Perder o bebê. Que dirá alguém que vai lá conscientemente e tritura. Isso não pode estar em pauta de debate. Existem coisas na vida humana que não podem ser levadas a debate. Triturar uma criança no ventre de sua mãe é um deles. Mas por que na nossa sociedade a corrupção ela clama mais do que o aborto? Por que na nossa sociedade descobrir que um político roubou causa mais escândalo do que descobrir que um político é favorável à ideologia de gênero ou ao aborto? Porque nós estamos numa sociedade doente. Ortega y Gasset, no livro Ideias e Crenças, ou Crenças e Ideias, não lembro como é que ficou traduzido, ele vai pontuar duas coisas que eu acho muito interessantes. Você precisa distinguir o que você tem como crença e o que você tem como ideia. E ideia, segundo Ortega y Gasset, aqui, trazendo dos gregos, é aquilo que você consegue elocubrar por meio de especulação, estudo,
pesquisa, ou seja, aquilo que você adquiriu pelo estudo, pela sua formação intelectual. Você comparou X com Y e descobriu que você concorda com aspectos de X, concorda com aspectos de Y, e você inclusive conheceu outros aspectos chamados Z. Ou seja, você vai estudando e você vai analisando a história, a vida política, a filosofia. Você vai descobrindo que aquilo que grandes homens disseram no passado é absolutamente verdadeiro, que existem alguns equívocos aqui a colar, neste autor, naquele. Isso são ideias. Crenças são aqueles pensamentos que você nunca questionou, como, por exemplo, que você nunca fez um estudo, por exemplo, se eu posso viver sem a família. Acho que eu nunca fiz um estudo empírico comigo mesmo. Será que eu quero viver sem a família? Eu não quero viver em sociedade mais. Você acaba aderindo a essas crenças e você vai defendendo isso no decorrer da sua vida. Só que muitas das vezes, algumas dessas crenças são benéficas, outras são maléficas, como por exemplo o caso da Índia, que eu falei para vocês. O indiano, o policial indiano, ele pode pegar um cacetete e dar bem na mão de uma criancinha se ela tentar pegar comida caída no chão, se ela for de casta inferior. Todos aqui sabiam disso? Quem não sabe pode levantar a mão sem problema nenhum. Só para que eu entenda aqui. Não sabiam, né? Então, na Índia, casta inferior, se você se alimentar quando tiver fome, ou se estiver cuidando da sua saúde, você tem que ser punido pelo Estado, tá? Resumidamente é isso. E o indiano, por exemplo, ele tem alguns pensamentos que não são ideias, no sentido que eu tenho que aceitar, mas são crenças. Você precisa romper com essas crenças para fazer com que as ideias se sobreponham às suas crenças. E esse movimento de sair dessas crenças ou de fortalecer essas crenças por meio do estudo e da formação intelectual é exatamente o que não acontecerá com a nossa sociedade, que tem educação, a finalidade da educação como o mercado de trabalho. Eu lembro quando eu dava aula na escola São John Vianney, escola São John Vianney School, né? Mas eu dava aula na São John Vianney School, no Kansas. Eu lembro que o padre perguntou para as mães, lá vai só até o segundo grau, né? Só até o high school. O padre perguntou para as mães como estavam os filhos, os alunos, né? Que estudaram com ele e agora estavam se casando, terminando a faculdade, outros já tinham concluído. E ele perguntou: e como estão os seus filhos? E aí as mães, orgulhosas, né? Meu filho agora é doutor nisso, outro é doutor naquilo, meu filho conseguiu um emprego nessa empresa, o outro está indo bem no business, nos negócios. Aí o padre falou assim para elas: então o mercado de trabalho era tudo que vocês queriam no futuro para o filho de vocês. Como está a vida de piedade deles, como está a vida com Deus, relacionamento familiar, etc, etc. As mães não sabiam responder. Porque de que adianta? Se você acha que ter dinheiro é tudo na vida, pergunte a alguém que é rico. Se você acha que relação sexual é tudo na vida, pergunte a alguém que está no puteiro. Se tem algum troféu lá, se existe alguma fonte de felicidade lá. Se você acha que ter prazer a hora que você quiser, gastando dinheiro como você quiser, pergunta para quem tem possibilidade de fazer isso. Existem valores na vida que nos defendem desses atrativos que esses homens que têm sede por poder e fazem uso da engenharia social. Quando você está fundamentado nessas virtudes, você não fica vítima dessas estratégias. E se você hoje entende o perigo do PT, do comunismo, de tudo que está acontecendo no Brasil superficialmente, porque eu falo para vocês, isso é um problema superficial. O Instituto Alana, que eu disse, que eu mencionei, ele trabalha com criancinhas, em creche. Levanta a mão quem sabe o que é catraca livre.
maioria? Ok. Um dos sócios do Holanda, pelo menos no trabalho em conjunto, é o Catraquinha, versão kit do Catraca Livre. Para quem não sabe o que é Catraca Livre é um site que promove o uso de maconha entre os pais e crianças. Está lá no site do Catraca Livre. No vídeo eu falo, eles vão colocar maconha na boca dessas crianças. Fazendo uma analogia, o advogado colocou isso aí, eu coloquei as fontes do Catraca Livre. O juiz não falou nada. Porque está no site. Qual é o nome daquele cantor? Nando Reis, não é? Aquele cantor carioca lá? Nando Reis. Está lá no Catraca Livre, falando do benefício de usar maconha com as crianças, os pais, todo mundo junto. Então, quando você tem certos valores morais e intelectuais, eles servem como um escudo contra essa geração que está aí e que virá ainda. Porque o número de jovens e crianças que virão ainda, ou já estão se formando com uma mentalidade de que não se pode... Coitado da vítima, eu sei que ele estava com um fuzil, colocando em risco a vida de várias pessoas no banco, mas que agressividade tirar na cabeça? Sabe, você fica com aquela